Imagine que você tenha uma massa qualquer, sem dimensão, e ela está aqui nesse ponto que eu vou chamar de origem. Certo? Aí, por algum motivo, não vamos imaginar por enquanto a bola, não. Vamos imaginar só a massa. Então, por algum motivo, essa massa ela vai sair daquela posição 0 e vai andar, por exemplo, para cá, vai se encontrar aqui nessa posição no instante posterior, e depois ela vem para cá, e aí no instante seguinte ela retorna para cá, e depois no instante posterior ela volta para cá, e depois para cá, e depois para cá, e assim vai. E no instante posterior aqui embaixo, e assim vai. Aqui, na verdade, é como se fossem várias fotos que eu coloquei uma embaixo da outra, certo? Por enquanto, eu vou me deter ao movimento numa direção só, na horizontal. Então, você tem uma massa que sai daqui, vai até essa extremidade direita, retorna, vai à extremidade esquerda, retorna, vai à extremidade direita, e assim vai ficar oscilando em torno desse ponto que eu chamei de origem, certo? Se você pudesse fotografar cada instante que ela sai do lugar e colocasse essas fotos assim, uma ao lado da outra, ou uma embaixo da outra, como a gente fez aqui, o que você veria seria essa configuração. Ela está aqui nessa posição, no instante posterior está aqui, depois aqui, e retorna. Né? Ou seja, você está vendo que isso é um movimento repetitivo, porque ela está aqui nessa posição, vai atingir a extremidade, origem. Mas se você puser essas fotos uma embaixo da outra, você vê ainda uma característica senoidal que descreve essas posições. Né? Você está vendo que a posição X, ela não pode ser mais descrita, vou colocar aqui depois eu vou apagar. Você não pode mais escrever essa posição X como isso aqui, ó. Por exemplo, essa posição X, aquela função horária, vou já apagar, ela é uma função horária, é uma função que varia com o tempo. Só que aquilo dali, em nenhum momento expressa esse retorno, concorda? Esse vai e vem, que esse movimento aqui que a gente está estudando agora tem. É uma função que varia no tempo, mas em nenhum momento aqui está explicitado esse fato de que há um retorno e depois uma aceleração e uma frenagem, uma aceleração, ou seja, um movimento de repetição, de vai e vem. Para descrever isso, a gente precisa de uma função que tem essa característica senoidal, né? Como tem, por exemplo, se você olhar aqui, isso aqui é uma senoide, né? Essa curva é uma senoide. A gente vai já aprender a descrever, certo? Vamos aprender a descrever já já. Mas imagine que aqui seja um tempo T1, aqui um tempo T2, vou botar o tempo aqui do lado. Tempo T2, aqui um tempo T3. Eu posso definir, por exemplo, posso nomear, aqui é a origem, né? Aqui no meio é a origem. Eu posso dizer que esse ponto aqui, que é o máximo ponto, a posição máxima que essa bolinha atinge, eu vou chamar de a posição máxima XM. X, porque está em XM de máximo. Né? O negativo dessa posição eu vou chamar de menos XM. Ou seja, essa massa ela é livre para oscilar em torno de um máximo. Ela sai da posição de equilíbrio, atinge o XM, o máximo, a máxima amplitude, como a gente vai aprender a descrever já. Retorna para a origem, atinge o mínimo de amplitude, né, a amplitude máxima negativa, retorna para a origem e assim vai. Então, a posição X que descreve isso daí, ela também varia no tempo, concorda? Porque essa posição não é fixa no tempo. Se fosse fixa no tempo, não teria movimento, né? A posição tem que variar. Então, é uma função horária, x de t. Só que essa variação, ela não é só dependente do tempo. Ela tem esse caráter senoidal. Essa posição, ela pode ir até o máximo, que é xm. Então, ela varia de xm a menos xm. Essa é a característica que ela tem que obedecer. E ser uma função senoidal. Então, a gente descreve essa posição como um certo xm vezes uma função senoidal. Cosseno de ômega t mais φ. Vamos explicar o que é cada termo desse. Vamos lá, vamos analisar termo a termo. X de t é a função horária. A gente está fazendo nada mais do que, como eu falei agora, há pouco tempo atrás, a gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez quando começou a estudar lá em abril, né? Quando começou a estudar o movimento. Vamos definir x, v e a, posição, velocidade, aceleração. Vamos falar de força, vamos falar de energia. Mesma sequência. Só que lá a gente gastou meses fazendo isso aí, né? A gente foi bem devagarzinho. Agora a gente vai fazer tudo numa aula só. Porque vocês já estão mais crescidinhos, né? Então vamos lá. O que é cada termo desse aí, da expressão? Xm é justamente essa posição máxima.
Por enquanto, a gente vai imaginar, vai supor que essa amplitude, essa posição máxima, ela é constante. É o mesmo que dizer que não tem atrito, né? Ou seja, eu puxo essa massa daqui e largo, ela vai oscilar sempre de mais xm a menos xm, mais xm a menos xm. Na vida real, isso não acontece, né? Porque existe o atrito. Se eu puxasse essa massa e deixasse ela oscilar, o que aconteceria é que depois ela já não ia mais até o menos xm, ela ia menos. E depois menos, e menos, e menos, e menos, e cada vez menos. Então você vai ter, a gente vai fazer isso, só que não nessa aula aqui. Então você teria uma função, ao invés de ter uma senoide assim constante, ó, você teria alguma coisa que vai morrendo com o tempo, que é o que a gente vai fazer na aula que vem, certo? Por enquanto, vamos imaginar que essa amplitude, ou seja, xm, a amplitude é constante por enquanto, certo? Mesma coisa que dizer que não há atrito. Próxima aula a gente aprende que a gente chama de oscilação forçada, que é aquela que tem atrito. Ou resistência do ar, ou resistência da água, alguma coisa assim. Certo? Por enquanto, então, a nossa amplitude é constante. E a amplitude nada mais é do que o ponto máximo até onde aquela massa pode ir. Certo? Quando eu falo massa, um corpo que está oscilando. Até onde ele pode ir. Não só é um X. Por exemplo, se você tiver um pêndulo, como a gente vai fazer daqui a pouco. Vou apagar aqui, certo? Não copia não. Vou fazer melhor daqui a pouco. Se você tiver um pêndulo, por exemplo, ele está aqui na horizontal. Aí você vai e puxa ele até aqui e solta. Isso também é uma amplitude, só que não é um X, é um θ, né? Vai desse θ até o outro θ aqui e fica oscilando. Também é uma amplitude, só que angular, né? Um θ, que a gente vai fazer também. Então, por enquanto, essa amplitude é constante. O cosseno de ômega t é justamente a função senoidal que eu preciso para descrever essa oscilação. Por quê? Porque qual é o máximo valor que o cosseno assume? Máximo, 1. Quando esse cosseno for 1, você vai estar justamente na posição máxima, xm. Né? E ele varia de 1 a menos 1. Quando ele for menos 1, justamente você vai estar no outro extremo, menos xm. Então tá tudo ok. Esse ômega, a gente já conhece. Já sabe que ele é 2π sobre o período, mas vamos mostrar de novo. A gente chama aqui agora ele de frequência angular. É a mesma coisa que a gente já vinha definindo, radiano por segundo, a mesma coisa, né? É a frequência angular. O caráter de velocidade. Né? O t é o tempo. E esse φ alguns livros chamam constante, outros livros chamam ângulo de fase. O que é o ângulo de fase? Vamos entender aqui melhor. Ângulo de fase nada mais é do que... Vou colocar um exemplo que a gente já conhece para fazer uma comparação. Por exemplo, imagine que você tem um movimento uniforme. Aquele que a gente já está acostumado a trabalhar. Você tem aqui o eixo X, o movimento vai ser em X, uma dimensão só. Aqui é a origem e aqui as posições vão crescendo. 1, 2, 3 e vai. Aí você tem um móvel que vai partir da origem. Então a equação horária da posição, x de t, você escreve como x0 mais vt. Como ele sai da origem, você pode simplesmente escrever vt. Né? X igual a vt porque ele parte da origem. Ou seja, a posição inicial é nula. Só que às vezes ele não sai da origem. Ou às vezes você tem outro móvel. Por exemplo, é um problema com dois móveis. Quando esse primeiro móvel chegar bem aqui, o segundo móvel vai sair daqui. Então vai ter uma diferença de fase entre eles. Ou seja, um vai começar antes do outro. Aí você precisa levar em conta o x0. É justamente esse ângulo de fase. Esse ângulo de fase é uma pequena defasagem que pode acontecer entre a sua medida inicial e o começo do movimento real que você está observando. Se você tiver só uma oscilação, uma massa que oscila, você sempre pode começar a marcar o tempo quando ela começar a se mover. Mas se você tiver duas, por exemplo, imagine que você tem duas massas. Vou estar aqui, as duas estão na origem. Só que uma sai primeiro, e essa aqui fica esperando. Aí quando essa daqui está bem aqui, essa vem para cá. Aí quando essa retorna, essa vai adiante. Aí a vermelha volta para a origem e essa volta. Elas estão defasadas, tá vendo? Elas são defasadas sempre de um mesmo ângulo. Essa aqui volta, a essa aqui vem e assim vai. Então, se elas estiverem sempre, se elas saírem juntas, aí você diz o quê? Que não tem diferença de fase entre elas. Elas estão sincronizadas, em harmonia. Não tem diferença de fase. Aquele ângulo de fase seria 0, porque não tem nenhuma diferença entre elas. Mas se houver alguma defasagem, uma sai primeiro que a outra, aí você vai precisar levar isso em conta. Né? Por exemplo, a máxima defasagem que pode acontecer é quanto? Em termos de radiano. Quanto? 2π
π. 2π elas estão de novo em fase, né? A máxima diferença que pode acontecer é π. É uma tá bem aqui, outra tá bem aqui, ou seja, estão completamente fora de fase. Quando uma vai, a outra volta, né? Ó, estão completamente fora de fase, estão oscilando, mas totalmente fora de fase, né? Aqui seria uma oscilação, essa daqui seria de quanto? Se uma tá na origem e outra na extremidade? π sobre 2, né? Se uma tá aqui na extremidade e outra tá no quarto da extremidade, seria π sobre 4, né? Que é o que eu dei o exemplo, ó. Elas estão fora de fase de π sobre 4 radiano. Então, esse φ é um ângulo, né, em radiano, que a gente vai sempre trabalhar em radiano, que determina a defasagem ou não da oscilação com relação à origem, certo? A maioria dos problemas não vai ter diferença de fase. O ângulo de fase vai ser 0. Mas, em alguns problemas vai haver, e aí a gente tem que levar isso daí em conta, certo? Esse ômega, eu falei para vocês, que é o mesmo ômega que a gente já conhece, 2π sobre o período. Mas vamos mostrar de novo aqui como ele realmente é 2π sobre o período. Imagine que eu tenha essa mesma massa, ela está aqui nessa posição, certo? O que tem que acontecer para ela retornar aqui a essa posição? Quanto tempo tem que ter passado para que ela retorne a essa mesma posição? Quanto tempo? O período. O período é justamente o tempo definido para você completar um ciclo, uma oscilação completa, uma volta, né? Então, quando essa massa sair daqui, passar pela extremidade, de volta à origem, extremidade e origem de novo, tem que ter passado um período, né? Então, se o tempo passar de um período, se o tempo, agora o novo tempo for o tempo anterior mais o período, o que vai acontecer? Ela vai retornar para a mesma posição. Presta atenção aqui. Então, o x de t, ou seja, o x de uma posição qualquer, tem que ser igual ao mesmo x de t mais o período, concorda? Posso até chamar um t0 aqui, se você quiser. Né? Ou seja, quando passar sempre que eu acrescentar um período inteiro ao tempo, ela vai ter que voltar para a mesma posição. É justamente a volta, né? Sempre que eu acrescentar um período, ela está de volta lá naquela posição. O x de t, olha para cá, ele é xm cosseno de ômega t0. Eu vou fazer a fase C0 por enquanto. Só tem uma massa, ela é 0. Igual a... Agora o T não é mais T. É T0 mais Tzão. Xm cosseno... Agora é tudo isso aqui, ó. Ômega T. Só que é ômega mais período. Certo? Xm vai embora. O que sobra daqui? Presta atenção. Cosseno de ômega t, 0, igual a cosseno ômega t0 mais ômega. O que está dizendo essa equação? Está dizendo assim, ó, o cosseno desse ângulo, alfa qualquer, tem que ser igual ao cosseno desse ângulo, alfa mais alguma coisa, beta. Quando é que qual é o argumento que eu tenho que acrescentar? Porque essa equação está dizendo que este ângulo é igual a este. Então, esse acréscimo aqui, para que o ângulo tenha o mesmo cosseno, tem que ser de quanto? Quanto? Um monte de respostas diferentes. Vamos lá. Está tudo fora de fase, né? Cada um dando uma resposta diferente. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um cosseno, aqui o ciclo trigonométrico. Seno, cosseno. Certo? Eu tenho um ângulo qualquer, não importa qual que ele seja. Digamos um ângulo bem aqui, ó, no primeiro quadrante. O cosseno dele tem um certo valor, positivo, né? Maior que 0, maior que 1 e menor que 0, né? Um cosseno que vai decrescendo, porque aqui ele vai ser 0, mas é positivo. Então, quanto é, se eu quiser acrescentar um argumento a este ângulo, está aqui o ângulo, quanto é que eu tenho que acrescentar, em termos de argumento, para que o cosseno seja de novo esse mesmo valor? Ó, tá aqui, eu tenho que acrescentar quanto para ele voltar para cá? Uma volta inteira, né? Porque se eu acrescentar só 2π, ou se eu acrescentar só π sobre 2, por exemplo, o cosseno aqui não vai ser o mesmo, o cosseno aqui não vai ser o mesmo, o cosseno aqui não vai ser o mesmo. O cosseno só vai ser o mesmo, o sinal e tudo, quando eu der uma volta inteira de 2π. Quando eu acrescentar o argumento 2π, tem que ser par. 2π, 4π, tudo bem, é verdade. 2π, 4π, 6π, um número positivo, um número par de π, concorda? Porque se eu acrescentar só um π, por exemplo, aqui para cá, o cosseno não vai ser positivo. Né? Não vai ser o mesmo cosseno.
Vai... Hã? Então, justamente, aí eu vou ter acrescentado o número par de π. Não, aqui, para esse argumento aqui. Porque ele está aqui, tudo bem, mas aí você tem que voltar para cá para poder ser o mesmo cosseno, né? Ou seja, ele tem que dar uma volta completa. Esse argumento, o ômega t, ele tem que ser pelo menos 2π. Não vai dar, não, mas tem que ser exatamente uma volta. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Exatamente. Eu estou fazendo um caso geral, né? Um caso, eu estou generalizando, eu não posso fazer caso específico. Né? Isso tem que servir para qualquer ângulo que eu pegar. Por exemplo, se você pegar um ângulo bem aqui, isso que você está dizendo já não vai mais ser verdade. Aí já não vale mais. Né? Tem que ser alguma coisa que seja geral. Ou seja, eu só vou ter o mesmo. Isso é para qualquer função trigonométrica, para qualquer função senoidal, não é só o cosseno. Por exemplo, o seno é a mesma coisa. Para eu ter um seno de um alfa, digamos que isso aqui seja alfa. Digamos que aqui seja alfa, aqui é alfa de novo, e aqui um certo beta. O seno, ou o cosseno, ou a tangente, ele só vai se repetir se o beta for 2π. O 2π que eu digo é o número par de π, né? Ou seja, esse argumento aqui, ó, para essa igualdade ser verdade, tem que ser 2π. Ou seja, um ômega tem que ser 2π sobre o período. Né? Se você definir o período como, claro, como sendo o tempo gasto para fazer um ciclo completo, uma oscilação completa. Certo? Se você definir a frequência como sendo a quantidade de vezes que aquele movimento se repete, você pode definir também esse ômega aqui, ó, como 2πf. Ó. Ômega igual a 2πf. Onde esse f aqui seria a frequência. Cuidado para não confundir com a frequência angular. Essa frequência aqui não tem caráter de velocidade. Ela é por exemplo, se você olhar para o ponteiro dos segundos, que é o ponteiro dos segundos do relógio. Quanto tempo ele gasta? Qual é o período do ponteiro dos segundos do relógio? 60 segundos. Se eu ficar observando ele por 180 segundos, eu vou ver ele passar aqui quantas vezes? 3. Então a frequência é 3. A frequência, ou frequência linear, como alguns livros chamam, é o número de vezes que aquele movimento acontece. Que aquela repetição, que aquele ciclo se fecha. Certo? Essa é a definição de frequência e a gente mede ela em o inverso do período. 1 segundo a menos 1 ou hertz, né? A unidade de frequência é o hertz. Ou segundo a menos 1, né? Que não confundam com a frequência angular. A frequência angular tem caráter de velocidade, né? O espaço percorrido angular pelo tempo. Enquanto que a frequência linear tem um caráter de número de vezes que aquele movimento acontece. Certo? E se eu quiser saber a velocidade? Vamos pensar um pouquinho. A gente já viu que a posição varia. Varia de forma senoidal. Tá aqui ela, vou marcar ela aqui. Essa é a expressão da variação de x contra t. A velocidade, agora eu pergunto, ela é constante ou variável? V. Dessa massa aqui, variável. Vamos entender aqui bem rapidinho aqui, ó. Olha pra cá. Bem aqui a velocidade é mínima ou máxima? Máxima. Aqui nesse ponto, mínima. Aqui, máxima. O que está acontecendo com ela? Aqui ele tem velocidade máxima, ela começa a diminuir até zerar, tanto é que ele retorna. Aí começa a retornar acelerando. Acelera, atinge a velocidade máxima, começa a frear, diminui, zera, aumenta. Máximo, diminui, zera, e assim vai. Ou seja, a velocidade, você desconfia que a função da velocidade seja de que tipo também? Senoidal. Porque ela obedece à mesma característica da posição. A posição vai de um zero ao máximo, zero a mínimo. No caso, vou chamar máximo negativo. Zero a máximo positivo, zero a máximo negativo. E assim vai. A velocidade é a mesma coisa, só que o oposto. Ela vai de máximo a zero, máximo a zero, máximo a zero, e assim vai. Então vamos tentar descrever essa função. Função temporal para velocidade. Ora, para achar a velocidade, eu derivo a posição. Então, para eu achar a velocidade de oscilação, eu vou derivar a posição. Presta atenção aqui, fica assim, ó. V de t vai ser nada mais do que dx dt. Dx dt. Dx de t dt.
Né? Então vamos derivar lá. Vou derivar essa função. D dt de xm cosseno de ômega t mais φ. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Ora, xm é constante ou variável? Constante, é a amplitude. Então já sai da derivada e vai ficar aqui fora, ó, xm. Aí agora eu vou derivar a função cosseno. Cosseno de ômega t mais φ. Como é que eu derivo essa função cosseno? Primeiro eu tenho que derivar o argumento, ou fase. Primeiro eu derivo o argumento, depois eu derivo a função senoidal. Quem vai ser a derivada de ômega t mais φ em t? Ômega, né? Ômega. Quem é a derivada de cosseno de qualquer coisa? Menos seno. Então aqui, ó, menos ômega xm seno do argumento, da fase, ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Pronto, essa é a função horária da velocidade para um movimento harmônico. Ou seja, também ela é senoidal, como a gente desconfiava, né? Ela também vai correr. Só que agora como é que acontece? Vamos olhar o ciclo aqui, ó. Vou botar o ciclo trigonométrico aqui, ó. Vamos já colocar o gráfico, certo? Ó, seno, cosseno. Vamos lá. Quando esse ângulo aqui for tal, quando esse argumento aqui for tal, que esse ângulo aqui seja zero, bem aqui, certo? O que vai acontecer com a posição? Quando o ângulo é zero, cosseno é 1. Cosseno 1 vezes xm, onde é que esse objeto está? Bem aqui na extremidade, xm. A velocidade tem que ser quanto aqui? Zero. Vamos voltar para cá, está aqui. Quando esse ângulo for zero, o seno é zero, zero é tudo, pronto. Então a velocidade é zero mesmo. Aí, quando acontecer de que ele voltar para a posição aqui do meio, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade, ó, imagina, vamos olhar aqui para o ciclo, melhor. Quando agora esse argumento for π sobre 2. Quando esse argumento for π sobre 2, o que vai acontecer com o cosseno? Zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Ou seja, ele voltou para a origem. Na origem a velocidade é máxima. Vamos olhar para cá. Quando esse ângulo for tal que o seno seja positivo, 1, isso aqui tudinho vai ficar 1. 1 vezes menos ômega xm, menos ômega xm. Certo? Justamente porque ele está voltando, né? A velocidade está ao contrário do que a gente adotou como positivo. Está correto. Positivo é para cá, ó, e ele está retornando. A velocidade está para a esquerda. Né? Se ele está indo para lá é porque a velocidade está para a esquerda, como a gente mostrou aqui. Vamos já fazer o gráfico. Antes de fazer o gráfico, se essa velocidade não é constante, então você pode definir o quê? Uma aceleração, né? Porque velocidade variável, você tem uma aceleração. Vamos lá, vamos definir a aceleração, A de t. Ora, mas a aceleração A de t nada mais é que a derivada de quem? Exatamente. Então vamos definir quem seria a aceleração. Diga lá, com dúvida? Tranquilo? Diga lá. Pronto. Aqui, ó, eu vou derivar com relação ao t, né? O argumento tem uma função horária. Então eu vou ter que derivar primeiro o que está dentro e depois derivar. Entendeu? Pronto. Derivei o ômega t mais φ, aí ficou ômega. Depois derivei o seno, que é menos. Derivei o cosseno, que é menos seno. Certo? Vamos fazer para aceleração. A de t. A de t é a derivada de v contra t, né? V de t, dt. Pronto. Aí vamos derivar a velocidade. Vamos lá, vai ficar ddt de v, que está ali, ó. Menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Bora lá. Presta atenção aqui agora, ó. Vamos lá, vai ficar A de t igual a quê? Ó, vou derivar agora seno de ômega t mais φ em t. Então a derivada primeiro do argumento vai ficar quem? Ômega. Só que já tem um ômega lá fora. Menos ômega ao quadrado, xm, derivada do seno, cosseno de ômega t mais φ. Essa é a função horária da aceleração. Se você olhar para cá, preste atenção aqui, ó, você pode reescrever essa função. Por quê? O que é xm cosseno de ômega t mais φ? O que é isso aqui? Está na lousa, pode pescar. Isso aqui é quem?
x de t. Então, eu posso escrever a de t como sendo menos ômega 2 x de t. Essa daqui é a assinatura de um movimento oscilatório. Sempre que você puder dizer, fazendo as continhas, se você descobrir que a aceleração é uma função que é proporcional ao negativo da posição, é porque aquele movimento é oscilatório. É justamente a característica do movimento oscilatório. É sempre uma aceleração contrária à variação de x. O x cresce, a aceleração decresce. O x decresce, a aceleração cresce. Porque para ter um movimento oscilatório, você precisa ter uma força contrária a esse movimento. No caso da força elástica, bem rapidinho aqui, depois eu apago. Por exemplo, aqui no caso da força elástica, quando você puxa o objeto para cá e larga, certo? Ele vai para a esquerda, o que está acontecendo com a mola? Está sendo comprimida. O que a mola faz? A força que a mola faz, quando você está comprimindo o bloco, a mola empurra esse bloco para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Ele está indo para a esquerda, mas a mola está empurrando ele para a direita. Ou seja, ele está sofrendo uma desaceleração. Tanto é que ele para. Aí a mola está toda comprimida. Quando a mola está toda comprimida, o que ela faz? Empurra de volta ele para o outro lado. E ele vai desacelerar. Ou seja, você tem sempre uma força restauradora. O objeto se desloca para um lado, mas a força sobre ele é para o outro. O pêndulo, por exemplo, que a gente vai exemplificar também. Qual é a força que faz o pêndulo oscilar? É o peso dele. O peso dele está aqui, ó. Se você decompuser esse peso, tem uma componente para cá e uma componente para cá. É essa componente aqui que faz ele girar. Ele está, certo? O que está acontecendo? O ângulo está diminuindo e o peso está aumentando, até chegar aqui onde ele é máximo, mg. Aí o que vai acontecendo depois? Ao contrário. O ângulo está aumentando e o peso está diminuindo, até chegar em mg seno de θ. A gente vai fazer daqui a pouco. Mas é só para mostrar para você que para ter uma oscilação, sempre vai ter uma força desacelerando a massa. Até que ela pare, porque ela vai precisar parar para voltar. Só tem um jeito dela parar, é ela ter uma força desacelerando ela, tirando energia cinética, transformando todinho em potencial, até ele parar e começar a retornar. Então, toda vida que você tiver essa característica, ou seja, a aceleração é o negativo da posição, esse movimento é oscilatório. Vamos fazer o gráfico, vamos lá. Vamos traçar o gráfico de x vezes t para a gente ver isso daí melhor. Vamos fazer o gráfico primeiro de x contra t, vamos lá. De x de t contra t. Vai ficar assim, ó. Fazer esse x de t. X de t. Aí vamos lá, aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, olha pra cá, a gente construir o gráfico. X de t contra t, aquela primeira função que está lá marcada. Quais são os máximos valores? Qual é o ponto? Porque isso aqui tem que estar limitado, é uma função senoidal. Então, você já espera que isso seja, né, um senoide. Vai ter que ter um máximo e um mínimo para isso daí. Quais são esses pontos, máximo e mínimo aqui? Pronto. Para o x é xm e menos xm. Então, a função vai crescer até esse valor, dentro desse limite. Né? Então, vamos lá. Aí a função cosseno. Vou botar aqui o ciclo trigonométrico. Pronto. Seno, cosseno. Quando o nosso argumento for zero, cosseno é 1. 1 vezes xm, xm. Então, está aqui o primeiro ponto. Quando o argumento for π sobre 2, o cosseno é 0. 0 vezes xm, 0. Está aqui. Quando o argumento for π, cosseno, menos 1. Menos 1 vezes xm, menos xm. Está aqui. Quando o argumento for 3π sobre 2, cosseno, 0. E assim vai. E aqui o próximo. E assim vai. Ou seja, se você for traçar o gráfico, você vai ter isso daqui, né? Ó. Uma função senoidal. Certo? Isso seria o gráfico de x contra t. Aqui é a ordenada x é o t. Se eu quisesse fazer agora v contra t, vamos ver que cara ele teria. Vamos lá, depois a gente faz a contra t para ver se é o contrário de x. Eu vou fazer o v de t aqui, para ficar o a embaixo, para a gente ver que é o oposto. Vamos fazer o x de t aqui. X de t. V de t. X de t eu já fiz. V de t contra t. E agora, quais são os limites para a função v de t? Olha para a expressão.
Quem são os limites? Ômega xm. Ômega xm é a amplitude da velocidade, é o máximo valor que ela assume. E menos ômega xm. Menos ômega xm. Vamos fazer a mesma análise. Volta aqui para o ciclo. Quando o argumento for zero, seno de zero, zero. Primeiro ponto está aqui, ó. Né? Aí vai lá, o argumento vai crescer até π sobre 2. O seno, 1. 1 vezes menos xm, menos xm. Vem para aqui, ó. Vou dividir aqui o tempo, né? Pronto. Aí vamos lá. O argumento continua crescendo, vai para π. Seno de π, 0. O argumento cresce para 3π sobre 2. Seno, menos 1 vezes menos xm, xm. E assim vai. Aqui, e aí depois aqui, e assim vai. Vamos traçar a curva? Seria aqui, ó. Aí vamos pensar, vamos voltar para a situação que a gente já tinha analisado, para a gente ver se isso faz sentido. O que esse gráfico está dizendo? Quando o objeto está na posição máxima, a velocidade é quanto? Zero, exatamente o que está dizendo. Quando o objeto está no zero, a velocidade dele é quanto? Máxima, está aqui. Quando ele passa para o outro máximo do outro lado esquerdo, a velocidade tem que ser quanto? Zero. Quando ele volta para a origem, a velocidade é quanto? Máxima. Como a gente já tinha pensado, sem fazer o gráfico. Vamos olhar por fim a aceleração. Vamos lá. Quem é A de T contra T? Olha para cá. A de T contra T. Contra T. Aqui, aqui. E agora, quem é a amplitude da aceleração? Pronto. Vamos lá. Vamos analisar. O argumento zero, cosseno é 1. 1 vezes menos ômega 2xm. Menos ômega 2xm. Está aqui. Π sobre 2, cosseno zero. Menos π, cosseno menos 1, vezes menos ômega 2xm. Ômega 2xm positivo. 3π sobre 2, cosseno zero. 0 vezes qualquer coisa. Para cá. 2π, cosseno 1, vezes o negativo. Para cá. Vamos traçar a curva. Pronto, mais ou menos, né? Se você olhar, é exatamente o oposto, é o espelho da curva de x, né? Se você pegar a curva de x e virar de cabeça para baixo, você vai ter a curva de A, que é justamente o que diz essa função. Essa daqui que a gente escreveu aqui, ó. O A de t é justamente o menos x de t. Claro, vezes uma constante, que no caso é o ômega 2, né? Que é justamente, ó, xm. Se você multiplicar por ômega 2 e virar de cabeça para baixo, você tem a função de A. Você tem o mesmo gráfico, ó. É o especular, o espelho do outro. Diferente de V, né? Que V não é exatamente assim. Né? Que V tem, na verdade, mas em função de outra constante. Vamos lá. A gente então analisou até agora como é que a gente define a posição, né? A função horária da posição, da velocidade, da aceleração para um movimento harmônico, oscilatório. Né? Ainda está aqui a função da aceleração. Essa aceleração, ela não é constante no tempo. Você percebe que quando o tempo passa, ela varia, né? Se existe uma aceleração, é porque existe o quê? Uma força associada a ela, né? Só tem uma maneira de você acelerar, de você mudar a velocidade e mudar o momento linear de um corpo. É ter uma força resultante. A gente já viu isso, que a força resultante é quem faz o momento linear de um corpo variar, dp/dt. Então, deve haver uma força resultante sobre esse corpo. Vamos usar um exemplo que a gente já conhece, que é o sistema massa-mola, para analisar como é que isso daí acontece. Como é que é a força que atua sobre esse sistema. Então, digamos que você tem uma mola presa a uma massa. Vamos supor que essa mola não tem massa e que esse bloco é rígido. Vamos supor que o sistema está aqui na origem, que não há atrito entre
o piso e o bloco, tudo ideal. E aí você vai aplicar uma força externa, tirar esse objeto da posição de equilíbrio e soltar, certo? Quando isso acontecer, esse objeto vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, desde um mais xm, por exemplo, aqui, até um menos xm, por exemplo, aqui. Né? Vai haver uma oscilação. Por que essa oscilação vai acontecer? Não é mais por sua causa. O agente externo só tirou esse sistema do equilíbrio. Né? Quem vai manter essa oscilação, admitindo que não existe atrito, é a mola. Né? Tanto é que se você desacoplar a mola, o bloco deixa de oscilar. Quem está provocando a oscilação é a força que a mola faz sobre o bloco. Quando o bloco está aqui, a força elástica sobre ele está aqui. Quando ele está aqui, a força elástica sobre ele está aqui. E essa força também não é constante. É uma força variável produzindo uma aceleração variável. A força varia com x, lembram? Que força é essa? Como é que eu posso escrever essa força? F elástico é quem? É do tipo menos kx. Onde esse x é a posição. Ou seja, quando ele está no zero, a força é zero. Mesmo que não há força agindo sobre ele. Tanto é que a aceleração nesse ponto é zero. A velocidade é máxima. Né? Não está mais crescendo lá. A velocidade está no ponto máximo. Então, a força ela varia conforme o x. Né? Ela também é do tipo variável. E aí, essa a gente chama lei de Hooke, né? É essa força que produz a aceleração. Essa força kx, do tipo menos kx, o negativo, justamente para dizer que a força está sempre contrária ao x, né? O x está indo para a direita, a força para a esquerda. O x está para a esquerda, a força indo para a direita. Então, se essa força ela produz uma aceleração, eu posso escrever essa força como sendo, como eu escrevo qualquer força, do tipo m vezes a, onde o a vai ser menos ômega t, menos ômega ao quadrado x de t, né? Como está lá, como a gente escreveu ali, ó. Onde essa aceleração é do tipo, vou escrever ela aqui, ó, menos ômega ao quadrado x de t. Ora, mas a força elástica é a resultante, concorda? Não há, admitindo que não tem atrito, não há nenhuma outra força resultante sobre esse corpo. Peso normal equilibrado, não tem atrito, só a força elástica vai atuar. Se só a força elástica atua, essas duas expressões são a mesma coisa, concorda? Ou seja, eu posso dizer que vou igualar as duas. Menos kx, no caso, esse x é constante ou variável? Variável, é o x de t também. É igual a menos m ômega 2 x de t. Menos m ômega 2 x de t. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que o k é m ômega 2. Ou ainda, ômega é a raiz de k sobre m. O que diz essa expressão? Na verdade, ela vai servir para a gente escrever uma mais geral, que é a expressão do período. Eu mostrei até aqui nesse cantinho e apaguei que o período é igual a 2π sobre ômega. Então, quem vai ser o período de oscilação de um sistema massa-mola? T, de qualquer coisa é 2π sobre ômega, mas para o sistema massa-mola, o ômega é raiz de k sobre m. Ou seja, o período para o sistema massa-mola vai ser 2π, que você até vê no colégio, mas não sabe de onde saiu. Normalmente não faz a demonstração. Vai ser raiz de m sobre k. Que é o período de oscilação. Como a gente já meio que desconfiava que o período de oscilação vai depender da mola e da massa. Né? Você vai puxar, a amplitude quem define é o agente externo. Retira aquele do equilíbrio e solta. Se ele vai oscilar devagar ou se ele vai oscilar mais rápido, vai depender de quem? Tanto da molinha como da massa presa a ela. Como diz essa equação, né? Ó, que o período de oscilação vai ser proporcional à massa e inversamente proporcional ao K. Quanto maior for a massa, maior o período. Período grande significa que ela demora muito a voltar, concorda? Né? Como a gente já esperava. Você pega duas molas iguais, só que em uma delas você prende um bloco de massa M e o outro de massa 2M, o que vai oscilar mais devagar é esse. Né? Como diz essa equação. Varia conforme a massa. Se a massa é grande, o período é grande, ou seja, mais devagar, mais lento, né? Certo? Isso se você tiver um sistema massa-mola. Mas existem outros exemplos de movimento harmônico. Eu até no começo da aula eu falei de algum deles. O pêndulo, por exemplo.
Né? Vamos falar do pêndulo. No caso, vamos começar pelo pêndulo de torção. Pêndulo de torção é qualquer coisa que você... Imagine aqui que você tenha um objeto aqui. Imagine que você pudesse prender uma corda, um barbante aqui no meio dele e pendurar esse barbante no teto. Certo? Imagine que tem um barbante aqui pendurando esse livro ao teto. Aí eu vou e dou um giro nele. Giro assim e solto. O que vai acontecer? O fio se torceu. Como o fio se torceu, a tendência dele é ficar destorcido, né? Então ele vai girar a massa para o outro lado. Se não houver atrito, vai ficar isso girando, torcendo e distorcendo indefinidamente. Ou seja, é o que a gente chama de pêndulo de torção. Então, se você tem um pêndulo de torção, o que seria o pêndulo de torção? Vou botar ele aqui. Imagine que você, aqui o teto, está aqui o barbante e aqui a sua massa. Sei lá, um disco qualquer que você amarrou ao barbante. Amarrou pelo centro de massa, né? Se você, por exemplo, sei lá, marcar uma linha aí vermelha nesse disco, girar ele e soltar, você vai ver essa linha girando também, né? Ela vai fazer isso, ó. Quando o disco girar, essa linha vai fazer esse movimento, vai para lá e vai para lá, vai para lá e vai para lá. Desde um θm, por exemplo, mais θm, até um menos θm. É uma oscilação também, né? Só que é uma oscilação angular, não uma oscilação linear. Mas é a mesma coisa, é oscilação também. Também gira em torno de uma posição de equilíbrio, também tem uma amplitude, também tem uma velocidade e uma aceleração. Mesmas coisas. Só que em vez dos parâmetros lineares, você vai usar os parâmetros angulares. Então aqui, como a gente está falando de movimento em torno de um eixo, não faz mais muito sentido a gente falar na força restauradora. A gente não fala mais a força restauradora do tipo menos kx. A gente vai falar de quem é o equivalente da força na rotação? Torque. Então a gente vai ter de fato um torque restaurador, né? Não é mais em x, que isso varia em θ. Então eu vou ter o equivalente, que foi torque, todo mundo se mexendo na cadeira, se remexendo, o que foi que aconteceu? Essa é a mesma coisa, vocês já estão acostumados com isso aí, certo? Vamos lá. O torque restaurador, com essas mesmas características. Só que você não tem mais uma mola, você tem um fio, né? Vou usar outra constante para mostrar isso daí. Vai ser menos kappa, vou já dizer o que é esse kappa, θ. Esse kappa, essa letrinha grega, nada mais é do que o equivalente a uma constante elástica. Só que para o fio é um kappa, é uma letra grega, kappa. Tipo um K maiúsculo, né? Certo? O que é esse kappa? É a constante de torção e não a constante elástica, né? Porque o fio, imagine que o fio está pendurado com uma massa nele. Aí você vai, gira esse prato e solta. Ele vai torcer de acordo com as características dele. Dependendo de que material ele é feito, da espessura dele e tudo mais. Ele vai ter uma certa torção, maior ou menor do que outro fio mais espesso, ou de aço, ou de barbante, enfim. O kappa vai dar esse número, essa constante, de quanto ele se torce, né? Então, se você tem um torque restaurador, você também vai ter uma oscilação. Eu também vou poder definir o período de oscilação para o pêndulo de torção. Quem seria o período de oscilação para o pêndulo de torção? Ora, equivalente àquilo lá, só que colocando os parâmetros equivalentes. 2π. Quem seria o equivalente da massa na rotação? Momento de inércia. Quem é o equivalente do K? K. Ou seja, esse vai ser o momento, vai ser o período, de oscilação para um pêndulo de torção. Certo? E o pêndulo simples? O pêndulo simples, que é aquele que a gente está habituado a ver. Vamos analisar o pêndulo simples. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Aí depois eu dou uma pausa para vocês copiarem. A aula vai acabar bem cedinho, porque esse assunto é mais curto. Vamos lá. O pêndulo simples. Pronto. O pêndulo simples nada mais é do que uma massa que você pendura num barbante e solta. Né? Aqui, ó. Vamos fazer o desenho. A gente daqui o teto. Aí você tinha um barbante aqui você tinha uma vertical.
E aí você prendeu a esse barbante você prendeu uma massa. Pronto. Aí você tem essa massa, você vai abrir esse ângulo θ e você vai largar a massa. Quando você largar a massa, o que vai acontecer? Quando você levanta ela aqui e solta. Você definiu a amplitude de oscilação e ela vai oscilar. Ela vai aqui passar de novo pela origem até o menos θ, retorna à origem, θ e assim vai. Ou seja, ela vai obedecer às mesmas condições que a gente já listou aqui. Né? Vamos descobrir quem seria o período de oscilação para esse pêndulo. Será que tem a ver com a massa? Será que se eu pendurar uma massa aqui, 2m, esse período de oscilação vai ser maior ou menor? Será que tem a ver com o comprimento do fio? O que vai implicar na equação do período? Vamos lá. Primeiro, quais são as forças que vão atuar aí? Esse pêndulo está preso num fio, então ele está sujeito a uma tração. Esse pêndulo tem massa, então ele está sujeito ao peso dele. Quem é que vai provocar, quem é que vai fazer, aliás, o papel de força restauradora? Pronto, vai ter um torque aí, né? Você tem uma rotação em torno dessa origem bem aqui, ó. Então, vai ter uma rotação que vai ser provocada pela componente do peso. Tanto é que se você botar esse objeto bem aqui e não fizer nada, ele vai oscilar? Não. Do jeito que está aí, ele nunca vai oscilar, porque o peso está aqui, ó. Na mesma linha de ação do braço de alavanca. Não vai ter torque. Não tem o produto vetorial R contra F vai ser nulo, porque estão no mesmo ângulo, não vai ter torque. Não vai girar, não vai oscilar. Né? Para que isso aconteça, você precisa tirar ele do equilíbrio. Quando você tira ele do equilíbrio, aí vai ter uma componente do peso na linha de ação do braço de alavanca, mg cosseno, está ali o θ, está aqui o θ. mg cosseno θ, e vai ter uma componente que é perpendicular ao fio, tangente ao arco de circunferência que isso faz, que é mg seno. mg seno de θ. Essa é a componente que produz torque, concorda? Vamos escrever esse torque. Vamos lá. Eu já até escrevi ali, é R vetor F, né? Só que aí, no caso, quem é o ângulo entre R e F? Quem é o R? Quem é o braço de alavanca? É o comprimento do fio, é L, né? A força está perpendicular a esse L. Então, o momento, aliás, o produto vetorial vai ser simplesmente RF, o ângulo é 90, né? Vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui, o torque vai ser quem? R vetor F. R vai ser o L e a força vai ser quem? F seno, mg seno. mg seno de θ. mg seno de θ. Lembrando que vem lá do R vetor F, né? Aí vamos lá. Ora, mas esse torque, não só esse torque, qualquer torque eu posso escrever em função da aceleração angular. Vamos escrever, vamos lembrar aqui o equivalente da segunda lei de Newton da rotação. Na translação, MA. Na rotação, torque é igual a quem? Iα. Então eu posso escrever esse torque como Iα. Torque também pode ser escrito como Iα. Esse torque, ele cresce junto com o ângulo, ele decresce junto com o ângulo. É um torque que acelera ou que desacelera o corpo? Desacelera, né? Porque quando o ângulo vai abrindo, observe, ele vai andando para a direita e o peso está para onde? Para a esquerda. Quando ele for abrindo para a esquerda, o peso vai estar para onde? Para a direita. É ao contrário, é um torque restaurador. Então ele é do tipo menos... Na verdade, aqui quando você fizer esse produto, ele vai dar negativo, né? Menos L, mg seno de θ. O menos vem da onde? Do fato de que esse torque é o torque restaurador, que tende a trazer de volta para a posição de equilíbrio do sistema. Aí, olha, se essa equação de cima é a mesma da de baixo, eu posso igualar as duas, concorda? Posso dizer o quê? Que Iα é igual a isso de cima. Olha para cá. Iα é igual a menos mgl seno de θ. Então, eu vou isolar o alfa. Fica assim, ó. Alfa menos mgl sobre I seno de θ. Aí, detalhe. Esse seno de θ, se eu fizer uma pequena restrição, qual é a restrição que eu vou fazer?
vou dizer que esse ângulo é pequeno. Porque isso é verdade só se o ângulo for pequeno. Se você pegar um pêndulo e abrir ele bem aqui e soltar, ele não vai oscilar como um pêndulo, ele não vai ter uma oscilação, o fio vai meio que se deformar. Você pode fazer isso, ele cai todo desengonçado, ele não cai certinho. Ele só vai oscilar se você abrir de um pequeno ângulo e soltar. Aí ele vai manter a oscilação. Se o ângulo for pequeno, se θ for pequeno, o que significa o θ ser pequeno? Significa, você pode fazer esse teste na calculadora. Você pegar um pequeno ângulo em radiano, e o seno desse pequeno ângulo, eles são quase iguais, se o ângulo for pequeno. Isso pequeno é até equivalente em radiano a 10, 15 graus, né? Em radiano. Se você fizer isso daí, esse seno de θ vai ser aproximadamente igual ao próprio θ. Vamos substituir então, vai ficar assim, ó, alfa igual a menos mgl sobre I vezes θ. O que diz essa equação? Olha para cá. Essa equação ela é equivalente a uma outra que estava escrita, por sinal, até bem aqui que eu apaguei. Que era essa daqui, ó. A de t era igual a menos ômega 2 x de t. O que eu disse que era essa equação? Eu marquei ela e disse que ela era importante. Por quê? Porque ela é a assinatura de um movimento harmônico. Quando é que você vai poder dizer que o movimento é harmônico? Quando a aceleração for proporcional ao negativo da posição. Essa equação está dizendo o quê? Essa angular aqui? A mesma coisa. A aceleração é proporcional, né, que é o fator de proporcionalidade, ao negativo da posição. Então, esse realmente é um movimento oscilatório. Mas é como eu disse, ele só vai oscilar quando o θ for pequeno. Quando você puder fazer essa aproximação. Senão isso aqui, seno de θ não é uma posição, é um ângulo. Né? Quer dizer, é um número, não é uma posição variável. Aí isso não vai ser verdade. Então, ele só oscila se o θ for pequeno. Se você comparar essas duas equações, isso daqui que eu vou marcar aqui, ó, faz papel de quê? Ômega ao quadrado. Então, logo, ômega ao quadrado é igual a mgl sobre I. Se o ômega é isso daí, presta atenção aqui. Então, eu vou dizer então que o período, ó, que é igual a 2π sobre ômega, vai ser igual a 2π sobre ômega, que é a raiz disso daqui, ó. Só que de cabeça para baixo, raiz de I sobre mgl. Raiz de I sobre mgl, isso para qualquer objeto. Só que para aquele lá que a gente está trabalhando, imagine que eu tenho uma massinha pequenininha, imagine que essa bolinha tem um raio desprezível, é só um pontinho, certo? Separado lá do eixo de rotação de uma distância L. Que vai ser o momento de inércia para aquele sistema lá? Pode esquecer, não. Qual é o momento de inércia de um ponto? mr ao quadrado, onde o r é a distância até a rotação. No nosso caso, quem é o momento de inércia? Muito bem, ml ao quadrado. Então, vamos substituir aqui, ó. Vamos lá, fica assim, ó. T é igual a 2π, raiz de I, só que o I é ml2, sobre mgl. O que resta, ó? Pronto. Que é também a famosíssima equação do período de um pêndulo, né? Raiz de L sobre G. O que diz essa expressão? Que o período de oscilação não depende da massa, né? Não importa se você pendura ali 1 quilo ou 1 tonelada. Não depende da massa o período de oscilação. Depende de quem? Depende do comprimento do fio, né? Quanto maior for o fio, vamos pensar na situação sem olhar para a fórmula. Você tem um fiozinho aqui de 1 metro e um fiozinho de 2 metros. Você pendura a mesma massinha aqui, puxa eles dois e solta. Quem vai mais rápido? Quem oscila mais rápido? Pequenininho. Pequenininho vai pá, enquanto o grande vai pá, mais devagar. Né? Porque o período depende do comprimento do fio, né? Quanto proporcional, é diretamente proporcional. Ó, se o L for grande, T grande. T grande, porque ele demora muito a voltar, né? Ele vai mais longe, volta, né? Se você tiver dois fios iguais, ó, colocar um na Terra e o outro na Lua, quem oscila mais rápido?
E agora? Onde a gravidade é maior? Na Terra. É inversamente proporcional. A gravidade maior, o T é menor. T menor é mais rápido. Então, na Lua, até como a gente meio que já imagina, né? Se você abre isso aqui na Lua, você abre e solta, ele vai cai bem lentamente, né? Tem gravidade. Porque às vezes a gente acha que a gravidade é zero, não. Mas ela é bem menor que na Terra, então você vai ter um período de oscilação muito grande, né? Muito grande. Se essa gravidade fosse zero, quanto é que seria o período de oscilação? Infinito, né? Nunca ia cair, porque a gravidade não ia puxar. Se ia soltar, ele ia ficar. Né? Ou seja, ele ia demorar um tempo infinito para voltar, não iria voltar. Pêndulo físico é qualquer coisa, um objeto qualquer arbitrário, que você tira da posição de equilíbrio e que segura ele por um ponto que não seja o centro de massa dele. Né? Então, digamos que você tem um objeto qualquer aqui, certo? E você fixa ele por um ponto que não seja o centro de massa. Certo? Ele está equilibrado aqui nessa posição. Se você tirar ele do equilíbrio e soltar, ele vai oscilar. Então, aqui ele vai parar porque tem atrito. Né? Entre o meu dedo e ele, entre o A e ele. Mas se não houvesse atrito, ele ia ficar fazendo isso, ó, indefinidamente, oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. Como é que seria o período de oscilação deste pêndulo? É um pêndulo também, só que bem diferente desse. Né? Tem características diferentes. Esse aqui tem toda a massa concentrada num ponto e está presa a alguma coisa que é deformável. O pêndulo físico, não. Ele pode não ser deformável, grandemente deformável, e a massa é contínua. Então, como é que seria o pêndulo físico? Ora, se você imaginar, representar ele graficamente, aqui seria uma reta vertical e aqui seria ele deslocado da posição de equilíbrio. Aqui seria o centro de massa dele. Então, aqui seria o eixo em torno do qual ele pode oscilar. Então, se eu fosse imaginar um ângulo, eu traçaria esse ângulo entre quem e quem? Entre a vertical e que reta? Pronto, uma reta que une a origem ao centro de massa. Né? Esse seria o ângulo θ. Essa distância entre a origem e o centro de massa, como a gente chamava lá no Teorema dos Eixos Paralelos, vou chamar aqui de H também. Certo? Então, quem seria o período desse pêndulo físico? Ora, se você observar, a diferença entre um pêndulo físico e um pêndulo simples é só o fato da distribuição de massa. Porque, em ambos os casos, você tem um torque restaurador, que é a componente do peso que vai provocar. Ou seja, do mesmo jeito que o período de um pêndulo, de forma geral, eu posso escrever como 2π raiz de I sobre mgl, eu posso adaptar isso para o caso de um pêndulo físico. Como é que seria, então, o período de um pêndulo físico? Olha para cá. Seria 2π raiz de I, onde I é o momento de inércia dele, sobre mg. Quem é que faz o papel de L aqui no pêndulo físico? O H. Então, essa seria a expressão para o período de oscilação de um pêndulo físico. Observe que aqui você vai precisar determinar quem é o momento de inércia I, né? E provavelmente você vai precisar usar o Teorema dos Eixos Paralelos. Por quê? Porque se isso estiver preso pelo centro de massa, ele não oscila. Então, sempre você vai ter que prender o corpo por um ponto que não seja o centro de massa dele. Certo? Então, se esse corpo oscilar em torno de um ponto que não é o centro de massa, você vai ter que usar o Teorema dos Eixos Paralelos para determinar o momento de inércia dele. Quem é, só para a gente relembrar, quem é o teorema, como é que eu escrevo o Teorema dos Eixos Paralelos? Quem é o momento de inércia de um objeto que gira em torno de um ponto P qualquer? É o momento... Pronto. Mais mh ao quadrado. Onde o I do centro de massa você olha na tabela, e mh ao quadrado, h, justamente aquela distância, né? A menor distância reta entre a origem, o ponto de rotação, e o centro de massa do corpo, certo? Ou seja, a matéria passada, ela meio que, né, você precisa dela. Porque aqui acaba que não tem como você sair se você não souber calcular o momento de inércia de um corpo.